Reverendo Antônio Olímpio, agora eu tenho duas perguntas para o senhor sobre o que o pastor Silas Franca falou. De fato, na sua primeira fala, o senhor esboçando, aliás, com muita competência professoral, a visão amilenista, desde o triunfo de Jesus, celebrado na sua ascensão, até a sua volta, o senhor chamou esse período, que seria a história da cristandade inteira, né? No momento o senhor chamou ela de milênio realizado, e num outro instante o senhor se referiu a esse mesmo período como sendo o das profecias sobre a grande tribulação. E aí o pastor Silas Franca, que não perdoa nada, falou assim, ou é milênio ou é grande tribulação. São as duas coisas? Não. O milênio termina com a soltura de Satanás da sua detenção, porque ele está detido para que o evangelho seja anunciado e os eleitos em Cristo se convertam. Satanás está preso nesse aspecto. Para que o evangelho seja anunciado, muito embora ele ataque a igreja, muito embora cristãos morrem, mas ele não consegue deter a marcha da evangelização. O evangelho tem que ser anunciado em todo mundo, seja no meio da paz, seja no meio de perseguições e até no período da grande tribulação. Ele tem que ser anunciado. Então, quando Satanás for solto dessa sua detenção, ele está detido, não para ele não fazer mal, porque o mal continua acontecendo e tanta coisa, mas ele não pode impedir que um eleito se converta. No momento que ele for solto, então ele vai seduzir as nações, ele vai enganar as nações. Então, neste momento, há esse grande acordo dele, porque eu não creio que na 70ª semana aquela aliança seja de anticristo. Ali é o ungido, o U é maiúsculo, é Cristo. Faz aliança com os seus escolhidos na cruz. Então, depois, não tem quebra de aliança. O anticristo, ele fará, na sua soltura, então, fará esse grande ecumenismo, reunirá todas as religiões, todos os governos, porque aí a besta da terra sendo reverenciado pela besta, a besta do mar sendo reverenciada pela besta da terra, e ele vai fazer com que todo mundo adore a besta do mar. E é nesta hora que os cristãos, os autênticos, os eleitos, eles vão ter o discernimento. Não dá, é o falso Cristo. Então se afasta, aí ele vem com grande... Jesus vem. Ele vem com a grande perseguição. Jesus diz que muitos morrerão. Agora, ele não conseguirá o extermínio total, porque Jesus desce, aí entra e encerra tudo, o mata, o joga no lago do fogo, e aí começa o juízo final. Me explica uma coisa, reverendo, que eu também não entendi, para depois o pastor Silas Franca comentar. Vamos lá para Daniel, a tal da 70ª semana. A tal da 70ª semana. Quem é que firma o acordo com muitos? É Jesus? Jesus Cristo. É lá, é ungido, está lá. Pode ver lá. Mas o texto não fala da mesma pessoa fazendo uma coisa e quebrando isso aqui depois? Veja bem, ele fará... Vamos ler. Teria que pegar o texto. Daniel 9, 27. Daniel 9, 27. Primeiro a gente tem que... se for, porque o tempo não dá para a gente esclarecer todo do verso 24 em diante, mas o 27, o versículo 27 já dá para ter essa noção, pastor. Posso ler? Porque o Messias foi tirado no 26, né? Depois das 62 semanas, quer dizer, a segunda gleba de semanas, será morto ungido, U maiúsculo. Tá. E já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade. Aqui o Império Romano. Tá. Não tem nada a ver com o anticristo. Isso aqui é o Império Romano no ano 70. Ele virá, destruirá a cidade, o santuário, o templo, que está derrubado até hoje, para cumprir aquilo que Jesus disse lá em Mateus 21, aqui não ficará pedra sobre pedra. Quando é que cumpriu? Quando o Império Romano chegou e pôs tranqueiras à cidade, sitiou a cidade, 3, 4 anos lá de sítio, até que invadiu, destruiu tudo. Então destruirá a cidade e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolação
são determinadas. Então, ele fará firme aliança com muitos. Quem é que fará firme? Jesus fez aliança conosco na cruz, por uma semana. Junto desses que entraram nessa aliança, estão o Israel que se converteu, porque ele veio para os seus. Os seus, exceto um pequeno grupo, o recebeu. Os demais, Jesus disse, o reino de Deus será tirado de vocês e será dado a um outro povo para que eles dê os devidos frutos. Então, na metade da semana é quando Jesus morre. Então, ele cessa o sacrifício, porque o judaísmo tem que ser implodido, porque se o judaísmo continuasse a existir, o que ia acontecer? Ia ser um estorvo para o cristianismo. Ele cumpre, o judaísmo é como um remédio cujo prazo de validade venceu no dia que o Império Romano invadiu Jerusalém. Hoje não tem mais o judaísmo que existe aí, é uma insistência por causa da cegueira do povo de Israel, que é um povo que está... Então, Israel sai de cena. Agora, hoje é o Israel de Deus. Judeu não é aquele que é exteriormente. Tá. Judeu é aquele que é do coração. Deixa Israel de lado, que eu já fiz vários debates sobre a igreja de Israel e volto a fazer depois. Mas eu queria entender o seguinte, quem é que quebra aliança com quem? Olha bem, olha aqui, a aliança é Israel que quebra com Jesus, porque eles não aceitam lá, eles mandam crucificar Jesus, aqui é a quebra da aliança com ele, que ele tenta fazer com eles. Mas eu queria ler o texto. Ele fará firme aliança com muitos. Quem fez essa aliança? Por uma semana, com muitos é nós, todos os eleitos. Agora, quem é que vai quebrar? É justamente o povo de Israel que não, quando manda ele ser crucificado. Então, Jesus já foi crucificado no versículo anterior, o senhor leu aí. Sim, mas... Ele foi morto ungido. A literatura judaica, você tem que ter muito cuidado, porque ela fala de uma coisa, depois pula para outra, depois dá continuidade lá na frente. Então você não pode ler assim de uma vez. Você tem que pegar o início, o meio e o fim no meio do texto. Não tem uma sequência. A sequência é contrária. É o estilo de literatura judaica. Por isso é que muita gente faz confusão. Mateus 24 é muito mal compreendido, porque o pessoal mistura esse cerco aqui de Jerusalém, quando Jesus diz, ai das grávidas, das que amamentar naquele dia e tal. Então, diz que quando Jesus voltar, então quando o anticristo chegar, então ai das grávidas, não tem nada a ver com o futuro. Isso aconteceu no ano 70, quando Jerusalém foi destruído. Então, daí para cá, então o Israel de Deus que surge é a igreja. Agora, o judeu que quer, o judeu, israelita étnico, o israelita étnico hoje, que quiser ser salvo, ele precisa crer no Evangelho. Mas nem o pastor Silas Franco discorda disso, ninguém discorda. O senhor discorda que o judeu, para ser salvo, tem que aceitar Jesus? Não. Então, tem que vir, ele não é no judaísmo, tem que vir à igreja. Mas isso é uma briga besta. Não, ninguém está brigando. Reverendo, é uma briga besta. Tanto faz ser Israel ou a igreja, aí pouco importa. Aliás, quem está em destaque, que eu estou tentando fazer o senhor identificar, e o pastor Silas Franco também, quem é que quebra a aliança? É Jesus ou é o anticristo? Não pode ser Jesus, concorda? Sim. Tem que ser o anticristo. Bom, então, aqui, depois das 62 semanas, será morto ungido. Isso. E já não então, estará. Jesus já morreu. Versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos, por uma semana. Não é o príncipe do povo que advir que fará essa aliança? Porque Israel quebrou a aliança de Deus com eles, a lei totalmente desobedecida. Você me empresta o texto? Aqui. E a Bíblia do Santo Scofield. Dispensacionalista até os ossos da alma. Pena que eu estou sem meus óculos. Está aí bem destacado. Ele fará firme aliança com... Não, antes. Vamos lá. Depois das 62 semanas, será morto ungido e já não estará. E o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será num dilúvio, e até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança. Reverendo, eu só queria que o senhor explicasse por que o sujeito desta frase não é o príncipe de um povo que há de vir, que é o que é mencionado logo acima. Pelas regras portuguesas que eu conheço, esse ele se refere ao príncipe do povo que há de vir. Por que o senhor acha que não é? E depois o reverendo Silas comenta. Vou deixar o senhor falar, pode ficar Israel, o fim de Israel, como povo, nação santa de Deus, termina na morte de Cristo. É a quebra deles
no sentido total, e não aceita o Cristo para uma nova aliança que ele entrou conosco, e eles não quiseram fazer, a não ser aquele pequeno grupo. Tá então eles certo. quebraram Não, tudo. tudo bem, até aí não tem problema. Então, para mim aqui, na minha posição, é o próprio Israel que rejeita Jesus. Na sua rejeição, então agora, quais são os restantes que faz parte da aliança? É o outro Israel, é o gentio, não étnico, que vai crer no Evangelho, que Paulo é chamado de luz para os gentios. Paulo é que vai juntar esse povo. E quando Paulo chegava numa cidade, ele pregava primeiro para os judeus. Qual é a reação dos judeus? A maioria deles era rejeição. Então Paulo dizia, vocês rejeitam, eu vou para os gentios. Pregava para os gentios aceitavam, e Paulo falou, olha, vocês estavam destinados para a salvação, estou aqui, mas primeiro foi falado com eles rejeitaram, vocês estão crendo. Então os judeus ficavam revoltados, porque não queria que os gentios aceitassem o Evangelho, as bênçãos que Paulo estava transmitindo, porque era direito deles. Aí começava a grande perseguição dos judeus, aonde ele passava, contra o seu ministério. Isso mesmo. Quebrou a aliança. Eu não sou dispensacionalista, não. Mas é por essa mesma razão que o senhor mencionou aí, que os judeus vão se lascar na grande tribulação, vão aprender quanto dói terem rejeitado o Messias. O senhor está dando força para ele aqui. Mas eles já estão se pagando há quanto tempo, meu querido? E vão continuar pagando. Olha, veja bem, vai dizer. o Vale de Ossos Secos, Israel é visto como um Vale de Ossos Secos lá no livro de Ezequiel. Esse Vale de Ossos Secos, eles foram revigorados com o retorno deles da Babilônia para a terra prometida de novo, lá na época de Zorobabel e tal. Isso. Depois você vai ver outro Vale de Ossos Secos, literal, aonde? Na Alemanha, nos campos de concentração lá. E onde que vai dar o cumprimento final dessa profecia de Ezequiel 37, quando fala que Deus vai dar um coração novo e porá neles o Espírito? Isso já aconteceu com a primeira vinda, com a pregação do Evangelho, no dia de Pentecostes. Hoje nós temos a lei impressa nos nossos corações. Israel não vai se converter? Israel tem um grupo, Paulo fala lá no capítulo 11 de Romanos, que a plenitude dos gentios, que é atual, e a plenitude dos judeus, que nós não sabemos quando. Se na grande tribulação, se próximo à grande tribulação. Agora chegou então, lá. os eleitos de Deus, entre os israelitas, certo. entre o Israel, o Israel étnico, há um grupo. Enquanto isso não acontecer, eles estarão endurecidos. Perfeito. Reverendo Silas Franco, pastor Silas Franco, né? Vocês não usam o reverendo lá, não? Pastor mesmo. Então tá bom. Servo, melhor. Vai com... Reverendo está para pastor, assim como o doutor está para médico, sabia? Então, vamos lá. Pastor Silas Franco, o senhor lá em Daniel entende que o ele lá que firmará a firme aliança não é Jesus, não é ungido, é o anticristo. O anticristo. O reverendo, eu acho que... eu fiquei tonto agora, eu não entendi foi nada. Porque quando fala ali, o texto é muito claro, pastor, está no versículo 26, que fala que o ungido será tirado. E o povo do príncipe que há de vir. Não pode ser o general Tito que destruiu Jerusalém? Então, o povo, que povo é esse? Os romanos, ele concordou com isso. Do príncipe que há de vir. Desde quando Jesus foi romano? Aí ele está falando do último império mundial, o povo do príncipe que há de vir no último império mundial destruirá a cidade santuário. Então, aliás, deixa eu aproveitar. Pela visão dispensacionalista, o reinado do anticristo tem que emergir da Europa? Tem que emergir da Europa o antigo Império Romano. A gente vê. O antigo Império Romano é a Europa. E é muito grande aquilo lá, pode ser de qualquer lugar. Mas temos assim, indícios para entender que é daquela região, sim, pela questão bíblica, né, pastor? Afirmar de que país, eu acho que tolice. Mas não. Que é do antigo Império Romano, tudo sustenta Ele isso. Ele vem do antigo Império Romano, da bacia do Mediterrâneo. Tudo indica isso. Eu vejo assim que há uma colocação de texto que eu não entendi, para ser sincero, muita coisa não, que o pastor quis dizer. Mas eu vejo que essa profecia de Daniel é um cumprimento da morte do Messias, o fim de Israel no ano 70, a profecia de Ezequiel 37, o qual eu falei sobre a restauração física. Israel passou 1878 anos longe da sua terra e foi restaurada, a restauração física. Desde o 14 de maio de 1948, Israel começa a voltar. Vai haver
um grande encontro com Deus, Israel. Joel 2,32 fala que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso não aconteceu ainda. E eu acredito que depois do arrebatamento da igreja, cumprindo a última semana de Daniel, agora Deus vira-se para Israel e dali vai sair muitos. Um exemplo disso é os 144.000, do capítulo 7, versículo 9, e por aí vai. Mas o que o pastor fez foi uma jogatilha de palavras que eu não entendi. Mas eu apertei, mas tem que apertar o senhor também. Pode apertar, fica à No vontade. próximo bloco, o senhor vai ter que explicar como que a profecia de Joel não se cumpriu, se o apóstolo Pedro disse que já se cumpriu. Não, Lá no capítulo Joel 2 de Atos dos 2:28. Apóstolos. Ah, vai fazer E igual aí, ele? 2:32. Vai fazer igual ele? Não, Aqui, esse pedacinho é disso, mas aquele pedacinho... Não, senhor. a gente No próximo interpreta ela bloco, a tudinho. gente vai para o intervalo, volta já.